A gente está precisando falar mais de sexo aqui nesse canal e na vida como um todo, eu acredito, né? Já alguns vídeos no passado, estão aqui em cima listados, eu falei já sobre Tantra, falei sobre minha experiência com retenção seminal involuntária, né? Sem eu querer. Então eu ter tido a experiência de ficar 8 anos sem ter um orgasmo e como isso influenciou na minha vida pessoal, como isso influenciou na minha autoconfiança, como isso influenciou em vários aspectos da minha vida. E volta e meia eu recebo mensagens de vocês falando sobre problemas de insegurança, autoconfiança, como desenvolver mais autoridade pessoal, como fazer seus projetos acontecerem, como viajar ao mundo, seja lá o que for. E eu vejo alguns padrões assim se repetindo no que tange a pessoa realmente estar confortável com o seu corpo, se sentir à vontade de ocupar espaço na vida, o quanto de vergonha que está dentro desse corpo, o quanto de vergonha que está dentro dessa expressão. E isso tem muito a ver com o nosso segundo chakra, com o chakra swadhisthana, e também com o manejo, com a movimentação da energia sexual dentro do nosso corpo e da nossa mente. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma história pessoal de como eu aprendi a observar, a contemplar um pouco mais essa energia sexual se movimentando dentro do meu corpo. Aconteceu assim essa primeira reflexão profunda mesmo sobre isso há mais ou menos uns 3 anos atrás. E eu gostaria de dividir isso com você para que você também aprenda a direcionar essa energia, canalizar essa energia, para que você não simplesmente reaja a ela, queira desperdiçar essa energia com qualquer pessoa, suprindo suas carências, suas inseguranças, e você possa então alavancar, direcionar ela, uma energia criativa, super potente, energia que faz a vida acontecer diretamente nos seus projetos, nas suas relações, naquilo que você precisa fazer a boa manutenção ou a construção. Caso você não me conheça ainda, meu nome é Carlos Cassaú, eu sou terapeuta de Breathwork, sou biólogo e educador, e aqui nesse canal eu compartilho não só algumas experiências pessoais, mas também conhecimentos sobre o autoconhecimento, sobre o processo de nos abrir então para umas verdades mais transcendentais, verdades espirituais, que fazem a gente viver com mais harmonia, mais paz e mais fluidez, como eu gosto de dizer, nessa vida. Assiste esse vídeo aqui até o final. Se você gostar dele, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber os próximos. E se você já é de casa, se é a primeira vez que você está aqui me vendo falar, já deixa o joinha aqui, por favor, que isso ajuda esse vídeo a chegar em mais gente. E deixa um comentário aqui também. Deixa um comentário sobre o que você gostaria que a gente aprofundasse sobre sexualidade. Aqui eu vou trazer algumas pautas, mas eu acredito que é um tema assim, muito necessário de ser discutido no que tange autoconhecimento, e eu vejo pouca gente aprofundando o assunto. Eu gostaria de poder fazer essa ponte aqui para alguns de vocês também. Então, deixa sua sugestão aqui, mas por favor não me faça transformar esse canal no canal da Kátia Damasceno. Adoro, beijo Kátia, mas não é sobre isso, tá gente? É sobre a gente entender aspectos mais sutis, mais espirituais mesmo sobre o sexo, beleza? Deixa suas sugestões aqui que no futuro a gente grava. Acho que eu tenho que curar umas vergonhas ainda antes de falar as coisas que a Kátia fala também. A gente fala muito pouco sobre um aspecto tão primordial sobre a vida, né? Afinal, foi através desse canal que a gente chegou até aqui nessa terra. E a gente não abre essas conversas, né? Nem com nossos pais, que eles têm vergonha, né, de dissertar alguns assuntos e também não sabem como fazer, como que passa essas mensagens, essas educações sexuais para os seus filhos. Aí deixa na conta dos professores, que vão falar somente o aspecto biológico da coisa, ou então os amiguinhos ali, né, dentro da nossa vida social, que aí nossos papos começam a se tornar apenas sobre contar vantagem, ou rir de situações, ou contar aventuras e desventuras, né? Então, falar sobre sexo nunca é realmente dentro do espaço vulnerável, falar sobre sensações, situações, coisas mesmo constrangedoras às vezes, né? Medos, dúvidas, vergonhas, tudo aquilo que a gente precisava um pouco falar para que isso se tornasse natural e a gente pudesse então compreender melhor sem ter a vergonha de expor isso. Ninguém precisa expor a sua vida pessoal para poder trabalhar então a sua sexualidade, tornar isso algo mais consciente, mas não precisa ser um assunto tabu. Quando houver a necessidade de trabalhar esse assunto, que a gente possa ter a maturidade suficiente para entender que aquilo ali faz parte da vida humana e que é importante que a gente aprenda tanto sobre finanças, como sobre gestão da sua própria casa, como gestão da sua própria saúde e aprender sobre sexo também. E aí, falando de um ponto de vista também de um homem cis e hétero, cara, eu tive meu contato mesmo com sexualidade a partir de 9 anos de idade sendo exposto à pornografia, né, que meus irmãos consumiam, eu tinha ali acesso dentro de casa e tal, e ao longo de muitos anos era esse meu referencial, até eu chegar lá dos meus 17 anos, e aí entrar em contato com fóruns de mulher também, que, enfim, dissertavam sobre as coisas que eram boas, que não eram boas, enfim, e trazia um pouco desse conceito. Mas nunca sobre o que é mesmo, né, essa energia que está dentro do meu corpo, por que eu tenho esse ímpeto sexual, por que eu olho para as pessoas com desejo,
por que algo dentro de mim pulsa quando eu penso em sexo? Por que o meu corpo pulsa quando eu penso em sexo? O orgasmo é o ápice do prazer que esse corpo físico aqui consegue sentir, né? Um momento realmente de êxtase e de dissolução. Quando você está no pico de um orgasmo realmente profundo, não existe eu, não existe tempo, não existe nada, né? Só existe aquela sensação assim maravilhosa que você se dissolve naquela sensação, não é verdade? E para algumas correntes de pensamento, essa experiência é uma experiência profunda de reconexão divina. O que você está sentindo ali dentro do seu corpo é Deus sendo manifesto, né? Afinal, não existe nada que não seja isso acontecendo, não existe nada que não seja Deus se expressando. Seja eu aqui através de minhas palavras, seja essa câmera aqui apontada para mim, seja você aí olhando para a tela do computador, do celular, enfim, tudo é a mesma coisa acontecendo. Agora, sentir isso em profundidade, qual é a potência desse todo que está acontecendo, você pode sentir de diversas formas, seja em meditações muito profundas, seja tendo orgasmo, seja contemplando a natureza e se rolando de lágrimas, seja respirando até atingir estados ampliados de consciência, como a gente faz nas sessões de breathwork, enfim, tem várias ferramentas para chegar no mesmo contato verdadeiro com o que é real. Então, se eu tenho a oportunidade de acessar esse espaço no encontro a dois com um parceiro, com uma parceira, por que eu nunca aprendi isso, né? Eu demorei, muitos anos, 30 anos, sei lá, muitos anos até ter esse primeiro contato de entender, cara, isso aqui é possível, olha, meu Deus, assim, é possível acessar a verdade sobre mim mesmo, assim, a autorrealização, entender as profundezas do meu ser, chorar, ter ideias, canalizar, nossa, ter experiências mesmo, assim, fenomenológicas, através de um orgasmo. Nunca me falaram isso. E, na verdade, não só nunca me falaram isso, como ao longo de uma vida inteira, não era nem isso que eu chegava sequer perto de ter junto com uma outra pessoa. Uma vez me colocaram a seguinte pergunta: se você fosse se deitar na cama com Deus, você faria as coisas que você faz? Você trataria da maneira como você trata? E essa foi uma perguntinha que me pegou bem de calça curta, assim, para eu realmente refletir sobre como eu olhava para o sexo, como eu olhava para a sexualidade. Isso é forte, essa daí é forte, né? Até a produção aqui ficou desconcentrada também, né? Tava digitando, parou assim, ficou refletindo, olhando para a própria vida. Veja bem, isso não quer dizer que a partir de agora, toda vez que você for se deitar com seu parceiro ou com sua parceira, você tem que fazer um ritual, acender velas e orar e rezar e olhar no fundo dos olhos e meditar profundamente. Se você quiser fazer isso, faça suas experiências, você vai ter a sua oportunidade de aprendizado. Mas não quer dizer que você tenha que sempre fazer isso. É importante, eu acredito que é importante que você saiba que isso existe, né? Porque a gente precisa ter referencial, né, nessa vida, né? E como eu falo, né, uma vez que você toma um vinho bom, você come um mel bom, você não vai mais tomar sangue de boi, né, Cantina da Serra. Você vai tomar sempre buscar outras experiências mais engrandecedoras, assim, que realmente possam te dar um prazer mais sublime, né? Você ter algo realmente mais revelador sobre si mesmo, né? Algo que não te faça mal, mas te faça sempre bem. Porque eu sei que, assim como eu, muitos de vocês que estão aí também já tiveram experiências sexuais que quando termina, tu fica assim, ai meu Deus, por que eu fiz isso mesmo e tal, e que hora que você vai embora mesmo? Hoje, vai dormir aqui, não falei nada que era pra dormir. Enfim, se você for o seu caso, que eu já vivi bastante, se for o seu caso, digita aqui, eu também, já passei por essa, meu Deus, não quero isso nunca mais na minha vida. E aí deixa eu te contar como foi a primeira vez que eu realmente senti, assim, parei para observar essa energia sexual se movendo dentro do meu corpo e o que ela me causava. Há uns 3 anos atrás, eu fui morar numa ecovila na Itália chamada Damanhur, uma ecovila de 40 anos de história, mais de 700 pessoas que moram lá, gerações e gerações, sistemas de casamento diferentes, moeda própria, enfim, um lugar realmente fascinante, com templos subterrâneos, o negócio parece um Indiana Jones, assim, um lugar muito impressionante, e tem um vídeo aqui em cima onde eu conto um pouco mais sobre essa experiência lá, que eu fui fazer o curso do Gaia Education, que é um curso para design de comunidades sustentáveis, né? Como a gente pode criar novos formatos de comunidade, sejam ecovilas, sejam organizações, sejam coletivos, familiares, seja o que for. Como a gente pode aprender a gerir melhor as nossas comunidades. E quando eu fui fazer esse curso, eu tinha acabado de terminar meu relacionamento de 2 anos e pouco, e eu tinha um padrão, assim, que sempre que eu terminava um relacionamento, quase que no mesmo dia, tinha um ímpeto, assim, de eu liberar essa energia. Então eu não dava tempo, não dava espaço para eu viver os meus lutos, para eu querer olhar para esses processos internos que eu estava ali vivendo, que era o luto, que era a mágoa. Então meu padrão era tipo, vou sair hoje, tô solteiro, vou buscar um forró para eu ir, vou beijar na boca, vou fazer alguma coisa. E a minha própria ex-namorada me trouxe a consciência sobre esse padrão, que quando a gente terminava assim, esse era o
meu reflexo, assim, ter esse tipo de comportamento. E eu, então, fiz um voto. Eu falei assim, olha, eu tô indo para Itália agora, eu vou fazer esse curso, e provavelmente vai ter várias mulheres lá nesses cursos, coisas espirituais, ecovila e tal, sempre tem muito mais homem, muito mais mulher do que homem, mas eu vou fazer um voto de que eu não vou, ficar um voto de castidade, assim, eu não vou me relacionar com ninguém enquanto eu estiver lá, não importa a tentação, eu vou sustentar isso. E quando eu cheguei lá nesse curso, de fato, tinham várias pessoas interessantes, que, enfim, haveria oportunidade ali de alguma coisa acontecer, mas eu me contive. Até dar, assim, acho que foi a segunda semana do curso, e chegou uma menina, assim, muito linda, muito interessante, uma dinamarquesa, que dançava forró, cara. Aí tocou no meu calcanhar, né? Aí dava aula, assim, todo dia tinha uma aula, a gente botava musiquinha, ela sabia dançar forró, a gente ficava lá dançando, brincando e tal, e aí começou a gerar um super flerte, uma energia sexual muito forte entre nós dois. E eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu não quero me relacionar com ninguém enquanto eu estiver aqui, porque eu tô nesse processo de luto, eu tô querendo observar esses padrões, eu quero me livrar dessa incapacidade mesmo de lidar com o meu impulso sexual e com não abertura para eu viver minhas tristezas. E eu quero realmente só abrir um momento de eu olhar para isso. E ela super entendeu, mas a gente continuou durante esse período, né, brincando, dançando, trocando forró, dançando forró e interagindo de outras maneiras. E o que eu sentia quando eu dançava forró com ela era movimentos, né, energia se mexendo dentro da minha barriga. Parecia que tinha um gato com raiva, se debatendo dentro da minha barriga, assim, tremia tudo, assim, sentia vibrações, assim, dentro da minha barriga, subindo pelo meu diafragma, a respiração também dava uma mexida, e isso poderia gerar até um tremor no meu corpo, né? E eu aprendi a respirar aquilo. Então, quando eu estava ali com ela e a vontade era dar um beijo nela, eu deixava essa energia passar. E essa energia, quando ela passava, me dava um vigor de vida, assim, seja da minha própria superação por não ter reagido a ela, seja pelo vigor energético mesmo, de agora eu estar com essa energia espalhada pelo meu corpo e não só canalizada ali dentro do meu sexo. E conseguir fazer isso, né, movimentar essa energia internamente, tem a ver com aspectos mentais, com a sua capacidade de concentração e principalmente com essa capacidade de autovigilância e de sutilização, de observar realmente aquilo que é sutil, sensações mesmo, assim, formigamentos, coisas que acontecem dentro de você que você simplesmente ignora ou está anestesiado para sentir. Como desenvolver cada vez mais essa sensibilidade? Meditação, autoobservação, relacionar-se com o seu corpo, movimento, dança, expressões distintas que você possa utilizar do seu corpo para você conhecer profundamente o seu corpo. E tudo isso é mediado profundamente pela sua respiração. Voltando à história, chegou lá no final do curso, né, poucos dias, a última semana de eu realmente ir embora de lá. Aí a gente, bom, já internalizei aqui meus aprendizados, o que eu tinha para entender. Também não quero ir embora daqui sem poder te dar um beijo, porque a gente viveu todo esse romance, esse flerte, assim, meio que a distância, né, sem poder consagrar nada. E a gente acabou tendo uma experiência que foi muito mágica, foi muito bonita, assim. Mas realmente ter vivido esse desafio de que eu estava interessado em alguém, essa pessoa estava interessada em mim, nós dois ali estávamos vivendo essa energia sexual fluindo através de nós. E a gente, não vamos trabalhar nela, vamos simplesmente deixar isso aqui acontecer e não vamos reagir sobre isso. Durante tantas semanas, né, que a gente passou junto, 3, quase 4 semanas, foi uma experiência de autocontemplação, de autoobservação, que traz um conhecimento experiencial, traz um conhecimento sobre você e a sua relação, a minha relação com o meu próprio corpo, que agora é algo que eu tenho para a minha vida. Então eu sei dentro de mim reconhecer quando a energia sexual está se mexendo dentro do meu corpo. Eu sinto uma coisa diferente dentro de mim. Só que a graça da gente ter essas experiências que são realmente físicas é porque elas ficam com você. O corpo é uma grande HD, é uma memória, né? O hard drive aqui da sua mente. Tudo que você viveu, todas as experiências que lhe aconteceram ficam armazenadas nesse corpo. E especialmente sensações são coisas que você pode aprender a identificar e se relacionar de maneira mais prática, de maneira mais objetiva. Quando você passa então a abrir esses canais de conversa consigo mesmo e com o seu corpo, no lugar de ficar divagando mentalmente sobre tudo, sabe? Somente na filosofia. A gente precisa da experiência material. A gente está um corpo, né? A gente é o único nosso veículo que a gente tem. A gente não é um corpo, a gente tem um corpo. A gente é o espírito, né? Mas a gente está aqui habitando nesse corpo que é a nossa única fonte de experiência, de conhecimento sobre o mundo e sobre tudo. Olha, esse vídeo já está ficando longo e tem muita coisa para falar sobre interpretação da energia sexual e como direcionar ela para projetos, para sua saúde, para os seus desafios, para o que você quiser. É energia de vida, fundamentalmente, né? Energia que então pulsa dentro de você.
E eu gostaria de poder abordar mais esse assunto com a orientação de vocês. Deixa aqui embaixo o que mais você gostaria de tratar, o que mais você gostaria de entender sobre essa energia sexual e também do seu potencial criativo, sobre vergonha, tudo isso está associado ali à culpa, tudo isso está associado ali ao segundo chakra, chakra svadhisthana, e eu gostaria de tratar um pouco desse assunto esse mês, beleza? Deixe suas sugestões aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo até aqui, não esquece de se inscrever e comentar aqui embaixo também suas opiniões, tá? Estou aberto a discussões. Nos vemos no próximo. Um abraço.